Nós vamos convidar as pessoas das comunidades para que a gente pudesse ver um pouco o que está sendo planejado, que a QCC está planejando para esse ano de 2009, nas comunidades, as atividades que a gente vai estar realizando nas atividades através do projeto Crescendo Junto. Como muitos de vocês sabem, que é um projeto que a gente está fazendo nas comunidades, que é coletando mensagens das crianças, e aí dessas mensagens, pelas fotografias, para que a gente consiga desenvolver algumas atividades na comunidade, tanto com as crianças, como também dentro das atividades. Que é um projeto onde ele não é tipo um Bolsa Família, onde as mães vão pegar o dinheiro e elas vão aplicar, mas sim é o dinheiro que os financiadores mandam, e esse dinheiro é convertido em ações dentro das comunidades. Nos outros anos ele vinha mais na questão da forma de articulação política e discussão política, no fortalecimento do movimento. E esse ano vai ter mais ações diretas dentro da comunidade, sempre que será ações que venham beneficiar um grupo de pessoas, vários grupos de pessoas não individualmente. Também. Então, eu só queria pedir a vocês para não dormir, porque já ouviu na passada, e acordar os outros. Porque fica meio repetitivo. Dormir é você dar as pedrinhas. Aí, a gente conversou um pouco, informamos um pouco, dialogamos um pouco aqui sobre a crise, a guerra do Oriente Médio e a crise financeira mundial. E aí a gente começa a se perguntar, mas o que danada a gente tem a ver com guerra? O que danada a gente tem a ver com a crise? Que a crise vai abalar os bancos, as grandes empresas, os supermercados. E nós não somos nem dono de supermercado, nem dona de empresa de transporte aéreo. Então, o que isso tem a ver com a nossa vida? A gente pensa que não tem nada a ver, mas tem. Então, graças a Deus, a guerra do Oriente Médio acabou, E acabou não, está tendo uma pausa, está tendo alguns ataques ainda, mas diminuiu um pouco aquele clima muito grande, muito tenso de violência. Pelo menos não está sendo, se está continuando, não está sendo divulgado nos jornais, Mas continuam os conflitos, continuam as brigas no Oriente Médio, e aí a gente precisa rapidamente refletir um pouco dos porquês daquela guerra, dos porquês daquela briga, que a gente pensa que é uma coisa atual, mas é algo que vem desde o início da origem da história dos muçulmanos, da história dos israelitas, antigos hebreus. Quem gosta de ler a Bíblia vai encontrar em vários textos da Bíblia a história dos hebreus e a história dos muçulmanos, a história dos palestinos. Então, a guerra tem origem por conta das brigas por conta da questão territorial, em que os israelitas, desde a origem da humanidade, em que o povo sai da região da África, ali na região do Mediterrâneo, enfim, se expande por outras regiões e depois volta para as regiões, e aí aquela região ali da Palestina, mexendo ali envolvendo Israel, é muito forte essa questão de que os israelitas vão procurar a terra prometida, que Abraão disse que foi Deus que prometeu, mas a gente tem dúvida se foi Deus mesmo que prometeu, E aí vai lá procurar essa terra prometida, e ao chegar na terra prometida já encontra um grupo de pessoas, já encontram pessoas que ali habitam há muitos anos. E aí começa a guerra, começa a briga, para tomar aquele espaço. E aí dá o nome de guerra santa. Por isso que a gente tem dúvida se foi Deus mesmo que mandou, porque a gente tem a impressão que Deus quer o bem para todo mundo.
E Deus não quer a morte de um em detrimento de outros. Mas tudo isso já começa a acontecer. Então vai ficar no primeiro lugar, vai subir de vez, vai mudar a posição. E aí o pessoal dizia assim, olha, a gente precisa se preocupar porque aonde tem petróleo, tem bombas. Aonde se descobre o petróleo, a guerra também chega com muita facilidade, porque começa a briga pelo poder. Né? E nós? Será que nós vamos mesmo ser beneficiados com essa riqueza? Né? Como é que vai ficar a nossa situação? No espaço, nós não, porque nós não dispomos de água. Mas outras famílias de agricultores, elas dependem do mar. Para ter agricultura, de artesanato, dessas coisas. Mas elas vivem de marisco, de vender marisco. E aí elas precisam do mar para fazer isso. Precisam dos rios para fazer isso. Mariscos são os bichinhos do mar que eles tiram. Os grandes empresários, como o caranguejo é bom e camarão, né? Então começam a privatizar o mar. Começam a comprar áreas do mar. Né? Então, para botar as fazendas de caranguejo e as fazendas principalmente de camarão, que é o que chamam de cassinicultura. Então, quando acontece aquilo, propriedade privada, de um ou dois, que são os grandes empresários. E aí, no nosso caso, né, vindo para cá, né, com a história do agrohidronegócio, né? E aí são as construções das grandes barragens, né, agora no Rio São Francisco, bem ali em Orocó e Santa Maria da Boa Vista, a Chesc já começa a fazer estudos para construir duas grandes barragens, que é a barragem de Cajueiro Seco e a barragem de Pedra Branca. Muitos de nós, aqui de Conceição das Crioulas, estamos nessas regiões que vão ficar alagadas por essas barragens. Né? Santa Maria da Boa Vista, grande parte da cidade de Santa Maria da Boa Vista vai ficar alagada, grande parte de Orocó vai ficar alagada, as comunidades, os assentamentos da reforma agrária, grande parte vão ficar embaixo d'água, as comunidades quilombolas também, e as mais atingidas lá no caso é a comunidade, o povo indígena Umbalabá. Então, para que essas barragens? Né? Para produzir energia, para a energia dar força, para a água que vai ser colocada na transposição, a história da transposição, para a água ter força de subir. Né? Porque com a história, desde o início da história, né? Desde o início dos tempos, a gente sabe que a natureza faz a água descer. Por isso que a água vai pular. Porque é a parte mais baixa, né? Toda a água, venha de onde vier, ela conseguindo passar pelas barreiras, que são as grandes barragens, ela vai descer. Ela vai em direção ao mar. E o que se quer fazer com a transposição é fazer a água subir. Né? Subir de Brasil acima, da região aqui de Petrolina, da região de Floresta, subir para Paraíba, subir para Ceará e parar no Rio Grande do Norte. Então, para essa água subir, ela vai precisar de força. E qual é essa força? São as forças das bombas, né, que vão ser instaladas a partir da construção dessas barragens. E aí a gente pergunta, para que a transposição? Está sendo dito que a transposição é para atender, matar a sede de 12 milhões de brasileiros. 12 milhões de brasileiros. Né? Bom, a gente quer que todo mundo tenha água. A gente quer que todo mundo tenha água. A gente concorda que a água é um bem, né? É a saúde da população mundial. E a gente quer que todo mundo tenha. Agora, o que a gente não quer? E aí estamos unidos. Estamos começando a trabalhar articuladamente. Os componentes da Via Campesina, que é o povo do MST, é o povo do Movimento dos Trabalhadores Rurais, é os quilombolas de outros estados, e aqui no Pernambuco também estamos nos unindo. E a COIME, que é a Organização Representativa dos Indígenas,
produção de camarão. Licitações já foram feitas, várias empresas já receberam concessões para plantar mais de 100 mil hectares de terras aqui na região do sertão, de cana-de-açúcar. Aí eu pergunto para vocês, quem de vocês já recebeu uma proposta para plantar os 50 hectares de terra de cana-de-açúcar? Alguém aqui já recebeu? Está nem sabendo, né? O que é? Quantos de nós vai criar uns caranguejinhos? Não sabia o que está lá daí. Sou louca para comer. Quantos de nós vai criar caranguejo? Vai caranguejo não, camarão. Vai criar e vender. Opa, Maria Del já começou a negócio de camarão. No açude aí também tem. Pois é, mas aí já tem as articulações das grandes empresas, né? A Vindica que já tem organismo, já tem algo vendido, já tem produto comercializado a partir dessa coisa que vai sair depois da transposição. Já tem produção vendida para outras coisas. E aí a outra coisa é a transnordestina, né? Que é outra coisa importante, né? Importantíssima. Eu escutei no dia que o presidente estava aqui, eu escutei que vai gerar emprego para muitas pessoas, para a população de Salgueiro, então, muito emprego vai sair disso, né? Desse trabalho. Mas a gente só precisa fazer umas análises e observar quem de nós começar a se perguntar, quem de nós, quais são os pais dos nossos filhos, dos nossos irmãos, que estão se preparando para trabalhar na construção da transposição. Da transposição e da transnordestina, que já está rolando. Mas é muito prático, é muito bom. Se a gente for olhar para esse ponto de vista, maravilhoso, a gente começa a pensar, opa, quem sabe um dia eu vou ser um empresário dele, eu vou construir um negócio dele, a gente começa a fazer essa reflexão. Depois, se a gente for olhar com um olhar de povo, com um olhar nosso, aí a gente começa a se perguntar, de onde vem a madeira para queimar esses dedos, que são E a botar roupa do menino? Vamos, Eduardo, vamos, nós vem já, vamos. Começaram aqui o trabalho da mamona, né? E aí, a mamona é ruim para nós. Quando eu era pequena, eu fiz muita gente fazendo a feira, porque vendia a produção de mamona. Então, ela era boa. Mas e se derrubar tudo aqui? Então, essa coisa do plantio e monocultura é ruim para nós. É ruim para nós que somos da comunidade, para nós que estamos na base. E aí, quando isso acontece, quando nós temos, infelizmente, a grande minoria, dos quase 500 ou mais de 500 deputados, 503 deputados, né? 513. Dos 513 deputados, dos tantos senadores, nós temos o quê? No Senado temos Paulo Paim, que defende a questão indígena, defende a questão quilombola, defende a questão das maiorias que são as minorias favorecidas, né? Aí na Câmara dos Deputados, que a gente saiba, tem Luiz Alberto do PT da Bahia, tem João Grandão do Mato Grosso, que já não é mais deputado. Aí tem Domingos Dutra do Maranhão, tem Janete Pietá de São Paulo, enfim, é um grupo pequeno para defender a causa, que nós somos a maioria, mas somos a minoria beneficiada, né? Então, esse grupo pequeno está lá na luta para defender. Então, passando a história da Raposa Serra do Sol, aí já vão trabalhar na votação da ABIN. E aí a gente precisa se preocupar, né? Porque a ABIN é uma ação, tem uma lei, dona Rita, tem a lei, que é o artigo
artigo 68, né, vamos referir ao artigo 68, é uma lei da Constituição Federal. Só que para essa lei ser botada em prática, ela trata da questão quilombola. Para ela ser botada em prática, o governo precisou criar um decreto. Criou um decreto, nós fomos para cima destruindo, porque ele destruía a nossa vida, né? Fomos para cima destruindo o decreto, junto com essa minoria que está lá. Aí o governo Lula, por isso que o governo Lula mata e cura, é muito estranho, porque uma hora ele investe recursos para a bancada ruralista, mas ao mesmo tempo ele ajuda a criar leis e cria projetos que beneficiam a nós, que somos os menos favorecidos. Então, Lula é o governo de tudo, bem dito, Lula é o governo de tudo. Então, em 2013, ele cria o decreto 4887, que é o melhor decreto que já teve, né? O decreto que trata da questão quilombola, que é outra lei menor, que vem abaixo da Constituição. Essa lei, né, tudo que o INCRA vai fazer tem que fazer baseado nela. E aí essa lei incomoda os fazendeiros, porque ela trata de território. O território não é esse lugar, o meu lugar não é esse lugar onde eu estou pisando, mas ele se abrange um pouco mais. É a região onde os povos habitam e precisam utilizar para viver, né? E não pode vender, não pode trocar, não pode fazer um monte de coisa, porque senão as nossas gerações futuras vão ficar igual a nós, sem ter lugar para plantar, sem ter lugar para fazer a casa, sem ter lugar para fazer seus afazeres. Aí não pode vender. E isso incomodou a bancada ruralista. Então o que eles fizeram? Se organizaram enquanto instituição, enquanto partido, se organizaram e criaram essa ADIM, que é uma outra lei, é uma proposta de lei, é um projeto de lei criado por uma turma de deputados que vai contra esse decreto. Isso está rolando desde 2005. Desde 2005. Tá? E quem vota esse negócio, quem aprova ou reprova, é o Supremo Tribunal Federal, né? E aí está lá, desde esse período do Supremo Tribunal Federal, e agora está para ser votado. Esperamos que o Supremo, que é outra turma, que o Supremo se sensibilize e veja a situação em que vive as comunidades e vote contrário ao PFL. Se ele votar favorável ao PFL, então a luta não se desfaz, porque o nosso povo começou a lutar sem nenhum instrumento legal, né? Hoje nós temos esses instrumentos. Então a luta não se desfaz, mas a gente vai enfrentar muita dificuldade. E aí para isso, para enfrentar a luta, nós estamos aliados. A história aqui, que rola por aqui, de que índio briga com negro, não existe. Não existe. Existe esse leriado aqui em Conceição das Crioulas. Mas pelo mundo afora, graças a Deus. Graças a Deus. Aonde sentamos, estamos sempre juntos. Os indígenas, os quilombolas, o MST, o MPA, enfim, as organizações que compõem a Via Campesina. Para quê? Porque estamos todos vivendo a mesma situação. Todos vivendo situação de perseguição. E o nosso inimigo é o mesmo. A palavra da Aparecida mesmo, que ela falou desde o início, né? E de que quando, e agora em relação do que corresponde a nós de Conceição das Crioulas. Claro que como a Aparecida falou, o que é que nós temos a ver, né, com as coisas internacionais que estão rolando por esse mundo afora? Claro que nós não temos o conhecimento. Se nós tivéssemos o conhecimento, tem tudo a ver com nós. Mas isso é uma questão que a gente pode, depois a gente pode falar sobre essa questão internacional e em relação ao mundial, né? Mas o que eu quero mesmo colocar é a respeito de nós, né, local, né? De Pernambuco, de Salgueiro e de Conceição das Crioulas, que é aonde nós convivemos, nascemos, criamos e até aqui. Estamos até o dia que Deus nos permitir, né? Que nós estamos de passagem, nesse momento de passagem. Aí o que eu quero colocar para todos nós que estamos aqui, entre negros, índios, né, e os demais, porque sempre nós, como a Dalmi colocou, nossos ancestrais, sempre existiu essa luta, não é de agora, não começou agora,
né, de 2000 para cá, nem de 80 para cá. Ela vem se arrastando há muito e muito tempo. Só que nós viemos ter esse conhecimento de pouco tempo para cá, mas só que através desse pouco tempo, acredito eu, como eu estou, me acho orgulhoso de ter esse conhecimento através de nossas reuniões, de nossas conversas, no diálogo, que é isso que nós precisamos, que a gente tenha a informação do que está se passando com nós lá fora. Aqui nós sabemos, mas se passa muitas vezes por lá fora, que nós dizemos, eu não tenho nada a ver com isso, e na realidade nós temos. Quando a Aparecida colocou a questão dos deputados, senadores, essa coisa, nós somos cúmplices por isso? Nós temos alguma coisa a ver com isso? Temos sim. Por quê? Porque o deputado, o prefeito, o vereador, até o presidente, eles é quem cria as leis. Certo? Então, se nós elegemos essas pessoas, nós somos culpados porque nós não procuramos escolher as pessoas para nos representar. Então, se eu escolhi uma pessoa, um deputado errado, um senador, um governo, sei lá o que quer que seja, eu contribuí para que ele tenha, ele massacre não a mim, mas a todos nós que faz parte desse poder. Aí, em relação aqui a nossa Conceição, muitas vezes, sempre eu gosto de participar das reuniões quando eu tenho conhecimento, e não todos, mas algumas pessoas me acham muito chato, e eu sou mesmo. Por quê? Porque, em primeiro lugar, nós temos que procurar entender e conhecer a verdade. Não é porque Adalmir, por exemplo, se nós somos, que nós não somos, né? Mas se nós fôssemos um adversário, claro que ele vai me perseguir, ele vai falar, ele vai fazer calúnia contra mim. Claro que quando eu sei que ele está fazendo uma calúnia contra mim, eu não vou botar ele aqui na palma do meu corpo, procurar fazer muito mais contra ele. E aí onde vem a questão de nós não procurar esse raciocínio, de parar, de ouvir, escutar a conversa, né, a conversa fiada, a conversa paralela, eu não participar, que aqui, como foi citado aqui antes, muitas vezes eu já tenho recebido convite de reuniões aqui da QCC, né, e eu participo, né, acho que já tem algumas assinaturas minhas aqui registradas que eu participo das reuniões. Por quê? Porque eu acho que nós somos de Conceição e compete ao que passar aqui, todos nós temos conhecimento. Porque nós trabalhamos num grupo diferenciado, mas nós somos todos irmãos. O negro, o índio, o quilombola, seja ele quem quer que seja, nós somos todos de Conceição e nós precisamos defender o direito que é nosso. Nós não estamos aqui para chegar alguém de lá de fora e nós apedrejar quem é daqui, nós apoiar quem chega de lá não. Infelizmente, nossos antepassados aconteceu isso, né? Houve uma união antes e depois veio a desunião, mas como a Adalmir colocou aí, e eu só reforçando na questão do que ele colocou, é que nós, tanto vai ser indígena como negro, né? Quilombola, que é a mesma coisa, que antes o negro e o negro e o índio, existia o caboclo e o negro. Hoje existe o índio e o quilombola, mas infelizmente é a mesma coisa, né? E nós precisamos fazer o quê? Eu acho que é como a Adalmir colocou. Nós precisamos unir as nossas forças e defender o direito que é nosso. Nós reivindicar o que é bom para a nossa comunidade, para nosso estado, para nosso município, para nosso país. Porque enquanto nós começar aqui as brigas, só lembrando no que a Aparecida colocou, de que nós, muitas vezes, nós somos contra nós mesmos. Aí vem o quê? Os fazendeiros que aqui existem. Muitas vezes um grupo formaliza
uma ação contra o próprio grupo. Aí porque muitas vezes a gente é contra nós mesmos, porque nós não temos o conhecimento, nós não temos a participação. Eu acho que quando a gente participa, e num momento como esse, é que é a hora da gente falar, não é criticando, né? E muitas vezes acontece que eu sou a favor da crítica. Se eu fizer uma crítica aqui a Dalmi, a partir a qualquer um da PCC, que seja construtiva, eu acho que eu estou fazendo o bem para nós da comunidade. Agora, eu fico chateado quando só aparece, eu não participo de nenhum evento e às vezes eu faço uma crítica que eu não estive lá, não tenho conhecimento do que está rolando e eu faço uma crítica para destruir. Mas quando eu participo, eu entendo qual é o objetivo que nós precisamos, o caminho que nós precisamos seguir. Se eu fizer uma crítica construtiva, eu acredito que eu estou colaborando e ajudando a nossa comunidade a crescer. Era isso que eu tinha a minha colocação. O negro é o negro. Enquanto nós fazemos um grupo para lá de índio e o grupo para cá de negro, as ideias estão enfraquecendo. Até porque, enquanto, assim como o Lia falou sobre os acontecimentos que estão acontecendo nos estados, é difícil. Enquanto nós não pensar, nós não unir as ideias, nós não se colocar ao outro, nós nunca vamos conseguir fazer um pensamento só. Nós com a ActionAid, mas agora a gente tem a proposta de trabalhar com outro projeto. Vamos falar um pouco sobre a ActionAid e logo após você vai falar sobre rede. O projeto de ActionAid é aquele projeto que as meninas vão nas comunidades, fazem a coleta de mensagens com as crianças e trazem, a gente via aquelas cartinhas para o pessoal dos outros países. Para que esse projeto continue, então tem que continuar essa prática. Mas a QCC sempre teve a dinâmica de destinar recursos, mas na área de formação, reformação de estatuto das comunidades, grande parte das comunidades aqui. Nós pagamos advogado, nós primeiro a gente pagou o mediador, não foi? Ele pagou advogado que... Esses que o advogado veio em algumas das atividades do planejamento anual para a ActionAid. Eu vou apresentar aqui as atividades que a gente propôs fazer esse ano. Uma das atividades foi contribuir para a geração de renda através da produção agroecológica artesanal turístico rural no território. É porque a gente tenta englobar várias coisas, além de trabalhar a questão da agroecologia, que São Paulo vem trabalhar, mas a gente também dá uma potencialidade melhor no que se refere ao turismo rural, que as pessoas vêm para aqui, conhecem a comunidade, mas não fica nada de recurso aqui na comunidade. E a gente já está tomando algumas iniciativas quanto a QCC, que é preparar pessoas para fazer seguia. Essa pessoa tem uma contribuição das pessoas que vêm. A alimentação dessas pessoas, um dos critérios que a gente tem é que esse grupo de pessoas se alimenta aqui na comunidade, porque não adianta só vir levar a informação da gente, tem que ficar alguma coisa aqui na comunidade. Aí não tem que ser com o pessoal da QCC não, tem que ser na comunidade. A alimentação, o guia turístico, tem que ser pessoas da comunidade que tem informação sobre, principalmente sobre a questão do quilombola e sobre outras questões aqui na comunidade. Segundo ponto é contribuir para o fortalecimento de juventude no território quilombola Conceição das Crioulas. Essa é uma técnica que há muito tempo que a QCC tem essa dinâmica que é de trabalhar com a juventude. Está um pouco quebrado esses dias, mas espero que volte os trabalhos para a juventude. Ações deliberadas pelas mães responsáveis das crianças cadastradas no sistema. Diante de algumas reivindicações das mães, a comunidade tirou alguns critérios para a QCC fazer. Reforma, construção, ajuda na construção de sede. Dizer que isso aí não é uma sugestão da QCC. Isso é uma sugestão das comunidades. E aí eu vou dizer, vai ter mais detalhado qual vai ser as coisas. E também, aí tem o sistema de vínculo, e na atividade é na mapa da atividade embaixo. E é muito interessante que a gente preste atenção nessa parte B, porque essas atividades a gente tem que fazer até o mês que vem. A gente tem que fazer, não é? Aí, infelizmente, eu tenho que ser um pouco mais duro, porque essas atividades têm que ser feitas.
a gente disse à financiadora que ia realizar essas atividades. Então a gente vai ter que fazer. Eu só quero um esclarecimento em relação a esse planejamento, né? Como a protocolo está passando, aí eu fico assim, né? Eu, pessoa, fico preocupado, não sei se a comunidade tem essa preocupação, de que quando esse planejamento está em nome de uma comunidade. Aí, é claro que a QCC é quem está se responsabilizando por esse trabalho, né? Então eu pergunto, esse planejamento em nome da comunidade é a sua... Em outros momentos. Mas assim, nós não temos associação quilombola, e nós que fazemos o movimento quilombola, nós não temos autorização, né, e nem autonomia, e nem achamos que é correto a gente fazer, mobilizar recursos em nome de outros segmentos. Nós não achamos correto. Muito embora, né, os frutos individuais, claro que a gente está priorizando as pessoas que se afinam, que se identificam com a causa quilombola, porque a associação ela existe para representar os quilombolas. Então, nas questões individuais, a prioridade é para quem participa, para quem, enfim, se aproxima mais. Para os indígenas, que no caso é a outra etnia a que você se refere, a gente não faz isso porque nós entendemos que não temos esse direito. Assim como a gente também acha que nem o MST, nem o sindicato até pode, porque somos trabalhadores rurais, mas o movimento indígena, o movimento dos trabalhadores rurais, a gente não acha que eles têm o direito de mobilizar recursos em nome dos quilombolas. A gente não acha. Então, nós defendemos a parceria. E o que é a parceria? Nós conseguimos mobilizar em todas essas articulações, estamos conseguindo, com todas as dificuldades, estamos conseguindo mobilizar esses recursos. E o recurso é para quê? É para trabalhar com os agricultores, com as agricultoras, enfim, e com a comunidade no geral. A formação, que é isso aqui que a gente está fazendo, que é o momento de distribuição de informação, a gente faz para todo mundo, independente de quem ele seja. Pode ser índio, pode ser moreno, mulato, enfim, todas as cores, seja qual for. A gente repassa para todo mundo. E entendemos que o resultado disso aqui, né, o resultado desses trabalhos, com o passar do tempo, ele vai impactar na vida de todo mundo da comunidade. Agora, na hora de mobilizar, e aí estou dizendo isso principalmente para as pessoas que fazem parte da luta quilombola, entender de que a gente está mobilizando recursos em nosso nome. Em nosso nome. Mas a gente não pode partir do pressuposto do egoísmo. Ah, foi a QCC que mobilizou, então a gente vamos fechar o que tiver de informação, vamos nos trancar dentro de uma sala e vamos passar só para nós, que foi mobilizado no nosso nome, então é só para nós. A gente mobiliza, porque não se sente no direito de fazer isso. E aí o impacto a gente deseja que seja para todo mundo. Agora, como a gente está mobilizando, né, se a associação indígena também, dentro das suas articulações, se articular e mobilizar recursos, e nesse momento de formação como está acontecendo agora, se a gente for convidado, se a gente for sabedor, eu acho legal que a gente participe. E as questões individuais, digamos que a QCC mobilizou um projeto, conseguiu R$50 para trabalhar com os agricultores. A gente pediu em nome dos quilombolas. Mas aí a Associação Indígena conseguiu um projeto, mobilizou mais R$50 mil. Beleza, é recurso otimizado para a Conceição das Crioulas. Né? E digamos que a atividade tem a ver com a mesma coisa. Então por que não? A gente não se dá óleo?
vocês estão fazendo isso e nós vamos fazer isso. Então vamos tentar encontrar uma forma de fazer um trabalho articulado. Né? A gente entende nesse ponto, mas assim, a gente ele não se sente nesse direito, entendeu, Cícero? Assim como a gente também não defende o contrário. Sim, ó, só mais um, o que a partida colocou, eu só fiz essa pergunta justamente porque eu estava com essa dúvida, e aí o que eu quero é o seguinte, né? Só complementando no que ela colocou aí, porque eu acho que no mês de agosto, eu participei de uma reunião aqui e ficou claro, esclarecido, que cada primeiro domingo de cada mês, a Associação Indígena realiza-se uma reunião aqui na sede. Agora, domingo passado, houve a eleição e foi colocado, né, o edital de convocação passado para o programa do sindicato e ele divulgou várias vezes. E não só convidava os indígenas, convidava a comunidade no geral. As aldeias não compareceram também, né, e a comunidade no geral que participaram. Então, não era que a pessoa só em participar, que fosse votar, mas que estivesse participando junto com a gente. Aí eu só quero fazer uma última colocação. Porque nós estamos aqui, todos nós, e a comunidade de Conceição, ela é composta por essas duas etnias. Né? E aí, só a minha dúvida é a seguinte, porque se nós como indígenas também, e negros que são, o nosso sangue, nós temos o sangue de índio e de negro, porque eu não recuso o sangue que sou negro também. Agora, o que eu recuso é a gente não procurar essa articulação para a gente fazer nosso planejamento junto. Cada um reivindicando a sua parte, agora que seja em conjunto para a gente, então, se a gente, nós estamos aqui, e aí compete a nós continuar participando das reuniões, sim, agora sem participação do que vocês estão colocando aí, eu concordo. Agora, se for para nós fazer um projeto junto, a gente vai sentar, nós temos a obrigação, vocês estão convidados para o primeiro domingo de março, que é o dia 1º de março, estão convidados para a reunião para a gente discutir, que a gente houve uma nova diretoria que vai precisar, né, discutir projetos, né, e a gente tem muitas vezes a QCC já solicitou um projeto que vem beneficiar a comunidade, e aí se a Associação Indígena reivindicar o mesmo projeto, vai sair? Não vai. Depende de para você, Depende, né? Pois é. E aí, se caso acontecer que a gente tenha que mandar esse projeto para um mesmo lugar, né? Você vai entender, você vai estar só citando o outro. Aí a outra coisa, eu pergunto, a QCC, qual é o número de associados da QCC, o número de quilombolas que tem aqui em Conceição? São quantos? Pode passar esse total, cara? Olha, a associação, ela é composta, né, por pessoas jurídicas e pessoas físicas, né? Ou seja, tem associações que são associadas à QCC e tem pessoas físicas também. Embora nem todas as pessoas que se identificam como quilombola, elas estão associadas à QCC, mesmo porque a gente não acha que as pessoas sejam obrigadas a estarem associadas à QCC, porque assim, é uma opção, a QCC ela dá para lutar por melhoria do território, e assim, cabe a cada pessoa reconhecer, pô, a associação está lutando, então vamos se associar. Não só para a questão de eu vou pagar uma mensalidade, porque depois, quando vier alguma coisa, a associação pode contribuir, não. Mesmo porque a gente não trabalha com essa lei. Independentemente da pessoa estar sócia ou não, a gente vai estar trabalhando para que aquela pessoa ela possa estar aprendendo a ela mesma buscar, né? Ela mesma ir lá para o açude, pegar sua varinha, jogar lá no açude e pescar, né? Assim. Infelizmente, nem todos os processos eles são positivos. Assim. E a gente ainda está se trabalhando também para se pegar, né? Se fazer esse balanceamento das pessoas que se auto-identificam, né? enquanto quilombolas. Agora, com relação à questão dos projetos, né? Assim, que nem você já falou, a gente não tem autonomia, não tem autorização para fazer fazer um projeto para os povos indígenas.
mas sim para o movimento quilombola, né? Assim, que aí tem projetos que a gente se envolve, que não engloba só a Conceição da Superior, né? Só as pessoas que estão na Conceição. Mas as pessoas também, eu só quero fazer só uma pergunta ainda. Mas como você falou aí na questão jurídica, a associação daqui, que era a antiga Associação dos Trabalhadores Rurais do Senhor, que ela tinha, ela era, juridicamente, ela estava na relação da QC. Como é que se encontra aquela questão da associação? Em jurídico, né? Qual associação? A Associação dos Trabalhadores Rurais, na época que eu era presidente. Nós chamamos uma assembleia, assim, desculpa, eu vou colocar só porque nesse tempo eu estava na coordenação, e aí nós sabemos, é aberto para todo mundo da comunidade sabe, que houve uma divergência aí, que várias pessoas das outras associações, inclusive da associação aqui da Vila, deixou de participar das atividades da AQCC, em defesa do território, infelizmente. E aí nós chamamos uma assembleia na AQCC, divulgamos edital, e chamamos uma assembleia com todos os representantes das associações para a gente refletir sobre a situação e definir quem ia continuar compondo a AQCC. Né? E aí, eram 10 associações, das 10 associações se fizeram presente e representante de 4, que foi Queimada, Lagoinha, Vila União, Rodeador. O Mulungu veio, mas aí a gente teve um problema na ata. Não sei se você lembra que a gente teve um problema na ata, aí refizemos a ata, chamamos todo mundo, refizemos a ata, e aí quando foi para assinar, o presidente da associação do Mulungu foi orientado a não assinar, porque, segundo eles, a comunidade não queria fazer parte, nem participar das atividades que envolvem a QCC, que envolve o movimento quilombola. Então, atualmente, as organizações que, por conta dessa assembleia, que as pessoas não compareceram, né, a gente, hoje, quem compõe a QCC são as 4 associações que já participavam e as outras são pessoas físicas. No caso, só compareceu 4, as 6 que não compareceram, elas estão praticamente fora. Não, elas estão de fora. Então, Estão de estão fora praticamente de fora. porque a gente entendeu que elas não querem. com as pessoas jurídicas. Mas Eu sei, como jurídico. Exato. Então, A minha pergunta é a seguinte. Aí eu quero pedir licença a vocês, que eu vou ter que sair, viu? Mas se tem mais gente aqui que pode participar, eu vou ter que ir no buqueirão agora. E a qualquer momento que for preciso, sei que se vocês não incomodar, que eu sou muito conversador, né? Falo demais, mas estou pronto para aceitar a qualquer momento que tiver o convite de vocês. ok, obrigado. Então vamos prosseguir, né, pessoal? Tem aqui 2 projetos para apresentar a vocês. Esse aqui é grande, o outro é maior ainda. A gente tem também um curso de formação política, mais ligado à questão da comissão de patrimônio, segundo proposta de CID, e a comissão de mulheres. É um curso que iria ser realizado mensalmente, em 12 meses, durante o ano, para um trabalho mais sobre a questão política, sobre as questões que interferem no território, mas também como está estudando os diálogos em outro âmbito. Outra atividade que nós propomos fazer foi concluir o diagnóstico da situação das mulheres. Pronto, minha gente, eu quero inclusive fazer um pedido a vocês. Nas próximas reuniões, tragam um caderninho todo mundo. Pegue emprestado o caderno dos meninos, porque tem coisas que é interessante vocês levarem e anotarem. Então, nós formamos a comissão de mulheres da QCC no encontrão que teve no final do ano passado, né? Para tratar, e aí nós, a partir daí, nós vamos trabalhar como é que vive a situação, como é que está a situação da saúde da mulher, envolvendo a questão racial, a questão étnica. Como é que está a valorização da mulher no trabalho do dia a dia. E às vezes a gente pergunta, Rosa, o que tu faz? Aí a Rosa diz, não faço nada. Amanhã é esse dia, faço café com os meninos, vou para a escola, depois vou para a gente, depois vou para a outra, depois vou buscar, depois vou buscar. Chega 12 horas, a mulher está arrebentada, mas não faz nada.
vezes a gente chega ali no posto, no dia da hipertensão, está lotado de gente com hipertensão, e a maioria são mulheres. E aí a gente pergunta, que danado é que essas mulheres estão tudo assim, né? O povo que não faz nada, vive em casa, fazendo um monte de coisa, mas não é nada, essas coisas que ela faz. Não se preocupa com o menino, não se preocupa com o marido, não se preocupa com nada, e esse povo está assim por quê? Né? Então, essas são as questões que os impactos da vida violenta mesmo que a gente vive. Quando eu estou falando violenta, eu não estou falando da mulher que apanhou por botar, eu estou falando da violência do sistema contra nós, né? E aí a gente quer aprofundar esses trabalhos e buscar parcerias para trabalhar com nós, as mulheres, as questões específicas nossas, né? Porque é que a gente, algumas de nós, de repente, descobrem que está com câncer, com colo do útero, né? Por que é que nós somos atacadas frequentemente com pessoas que têm ataque cardíaco, morrem, não sabe por quê? Então a gente quer entender por que isso na mulher. E aí, para isso, nós fizemos um. Nós fizemos um formuláriozinho para vocês preencherem. Nesse caso, as mulheres mesmo, viu, homens? Para vocês preencherem. É uma espécie de um cesto. Não, tem o reforço dos homens, se os homens quiserem vir, porque enquanto nós estamos aqui, tem alguns homens, sabe quem é que está ali na cozinha? Nós. As mulheres, né? Ali não teve cota não, para os homens não. Então, se os homens quiserem contribuir, no dia da reunião de nós, se os homens quiserem contribuir fazendo a comida, né, para nós, vai valer. Vai valer. Então, nós criamos um formulário para ter ideia da situação que nós vivemos, né? Algumas mulheres já preencheram, a gente começou o trabalho, aí era uma turma de 10, né, da comissão, que era eu, Rejane, Aurília, Clecinha, que infelizmente está com problema de saúde agora, nós precisamos fazer oração para a bichinha melhorar logo, para vir ajudar nós. Todd de Paiô, Thaís, Boga, era uma turma. De novo? Fabiana, era uma turma que a gente começou a fazer esse trabalho, mas aí não conseguimos concluir e falta fazer aqui no sítio, aí falta fazer o Beador, a Paula, essas duas vilas, Mulungu, viu, Nita? Então, para isso, a gente estava indo nas comunidades, mas agora a gente quer fazer um encontro. E aí planejamos já, né, sentamos e fizemos um planejamento de fazer um encontro nosso, sábado e domingo próximo. Eu sei que é pesado, é carregado, porque vocês estão aqui hoje. Sim. Então a gente não repete esse trabalho aqui, tá? E aí vamos, são os 2 dias. No segundo dia, a gente trabalha os encaminhamentos junto com vocês das atividades que a gente vai fazer durante o ano. Certo? Aí vocês, as mães dizem, mas eu não vou não. Leva está aqui no rapaz que ela deixou os 3 em casa, né? Eu não vou não. Só aqui. Aí diz, mas eu não vou não, porque meu menino tem que ter deixado. Pois é, aí Deus deixou o menino em casa. Aí vocês não usem essa desculpa, esse argumento. Venham e tragam os meninos, que a ideia, né, diante de um monte de conversa aqui, a gente chegou à conclusão de que é uma boa oportunidade para trabalhar com as crianças, viu, dona Rita? E vocês aí, outras mães. Trabalhar com as crianças e as mães. As meninas do grupo de vínculo trabalham com as crianças, enquanto nós estamos lá na outra sala cuidando do nosso serviço. Certo? Organização composta por pessoas dos Estados Unidos. Não é pela linha bruxa, não, é pela outra linha, proletariado, dos trabalhadores, né? E aí eles começaram lá, achei bem interessante que eu vou contar essa história para contar para vocês. Eles começaram lá uma ideia de criar facas, criar filhas. Aí cada criador formava uma associação, conseguiram mobilizar o primeiro recurso, aí cada criador, né, quando chegava um determinado tempo, passava uma novilha ou então passava um valor.
não vira, já ia servir para outra família. E a outra família assumiu o mesmo compromisso e por aí foi. Essa organização virou uma organização não tão grande ainda, mas é uma organização que já se expandiu lá dentro dos Estados Unidos, entre os trabalhadores e as trabalhadoras, e começa agora um trabalho no Brasil. E aí, o trabalho dela no Brasil é na linha da agroecologia, do fortalecimento institucional, né, de articulação, né, mas principalmente ações voltadas para a agroecologia. E, gente, todo mundo aqui sabe o que é agroecologia? Porque eu falo dessa coisa, que é uma palavra nova. Agroecologia é um trabalho voltado para o uso sustentável do meio ambiente, sem destruir, né? A gente não fazia doce de cuca, de imbu. Então, do ponto de vista da agroecologia, a gente deixa de fazer o doce de cuca para manter o embuzeiro vivo. Porque se a gente ficar tirando a cuca o tempo todo, o embuzeiro morre, né? Aí a gente deixa de tirar a cuca, mas aproveita o imbu. A gente deixa de cortar o catulé para tirar a palha para fazer a vassoura. Aí passa a tirar ou o molhinho dele, para manter ele vivo, ou então usa o próprio catulé para fazer artesanato, vender comitês, porque aí já tem uma facilidade e não vai ter uma quebra quando essa mora for embora. Eu não quero que essa mora vá para dar continuidade. Para dar continuidade. Aí, treinar animadores em matéria de gestão de recursos naturais como agricultura e piscicultura. Essa piscicultura é diferente daquela piscicultura que a gente estava falando no começo. É a piscicultura artesanal. Aquela que eu estava falando no começo, que ocupa grandes áreas, que tem a privatização do mar e dos rios, é a produção de peixe em grande escala. E que usam produtos químicos que matam os peixinhos que estão lá e que matam a natureza, que matam até quem come. Quando a gente pensou em piscicultura, a gente teve um ponto de referência do Cruzeiro do Sul, que é onde nós colocamos experiência na área de piscicultura. Que é a piscicultura artesanal. Formar animadores em matéria de comercialização e processamento de produtos agroecológicos. Porque além de produzir, a gente precisa trabalhar a formação das pessoas de como comercializar. Comercializar de forma justa, né? Que a comunidade não fique só trabalhando e tomando prejuízo. Capacitar as comunidades. Realizar um seminário municipal sobre agroecologia e geração de renda. Além de trabalhar, como a gente trabalha aqui, a gente também trabalha com contendas em Santana. E a gente sente a necessidade de começar a trabalhar com o pessoal deram parada, mas estão com a feirinha agroecológica, né? Vou voltar a colocar. Então a gente precisa também trabalhar com os compradores, né, da cidade, com os compradores daqui e com as pessoas de outras comunidades. Não é fazer um seminário. Isso é muito bom. Tudo isso pro ano que vem não, esse ano. Tudo isso esse ano, viu, meu povo? Aí, capacitar as comunidades locais em matéria de organização de feiras agroecológicas. Samora está aqui, mas os agricultores e agricultoras, os animadores, vão nos ajudar a fazer esse trabalho que nós chamamos de capacitar. Porque a gente não fez esse projeto só, né? E o povo lá fora conhece essa palavra. Gosto dela. Até seria sugestão seria fortalecer essa capacidade. Exatamente. É tudo igual. Nós gostamos de fortalecer, de ampliar o Então é melhor conhecimento. escrever, é fortalecer. Não, mas que ela foi caminhada assim, Samora. Ela foi É nada. Nós vamos ver fortalecer Capacitar, capacidade é diferente de fortalecer. Está escrito assim, mas aqui tem que ler. Até porque quando alguém seminário nacional de agroecologia, ninguém sai prejudicado na história. E aí, para não sair prejudicado, já começa pela questão das informações, né? Que elas precisam circular
para os dois grupos, se é assim que se pode chamar. Eu não vejo, não consigo ver dois grupos aqui, mas se é assim que se considera, a gente tem que ser sabedor, tem que estar por dentro disso. Com certeza, e eu digo isso não é fuxicando, não é fuxicando, não é por... Eu estou dizendo isso porque realmente isso aí ficou escondido, isso aí estava escondido. E aí como eu disse, eu gosto de falar quando eu vejo uma pessoa que está dentro daquele movimento, né? Como eu não vi, que foi que sabe, eu procurei a pessoa. Teve reunião, foi? Não é? Assim, tem reunião, eu acho que direto, né? Mas eu não sei se passa reunião, porque a gente não é convidado para ir para essa reunião. E aí, o que aconteceu esse dia foi bem escondidinho que eu cheguei assim, procurei algumas pessoas da comunidade e teve delas que disseram: não, aconteceu ali, bem baixinho. Eu digo: não, pode falar alto, eu não falo no meio, não. Até porque não adianta guardar segredo. Não adianta, porque qualquer coisa vai ser aí visto para todo mundo ver, nem foi uma coisa escondida. Né? E aí eu soube depois que algumas pessoas, depois eu disse: não, fazendo. A pessoa que realmente já falou isso, né? E a pessoa disse: como eu já vejo. E ele já estava dando, inclusive, provavelmente já sabia o que era que não demarcar dele. E ele já lá todo no meio da Paula, já estou determinando o que é. É uma coisa assim, que eu digo, gente, eu estou sabendo. Conceição que está ali na frente, né? Isso aí não está sabendo. Então, eu falo. Ou talvez seja interessante tirar daqui o encaminhamento com relação a isso que está sendo colocado, né? Fazer um ofício, já registrar aí na ata qual é a posição. Porque eu enquanto quilombola, quando eu não tenho nada, é como a gente disse no começo. A questão indígena e a questão quilombola é uma questão muito parecida. Tanto é que nós somos aliados em todo o Brasil. O que você acha? Tem ali o posto de saúde, que hoje recebe um incentivo de 40%. Eu acho que é de 40%. Né? E esse incentivo de 40% é porque trata-se de uma comunidade quilombola. Trata-se de uma comunidade quilombola. Mas nós nunca dissemos, e se alguém disse, foi sem autorização da AQCC e do movimento quilombola. Nunca nós dissemos. Agora só vai atender os pretos, os que assumem a sua identidade negra, os que se reconhecem como origem de Conceição das Crioulas. Os que não se reconhecem não vai ser atendido. Nós nunca fizemos isso. Nunca fizemos isso. Da mesma forma é a educação. O governo federal tem recursos disponibilizados para incentivo na educação quilombola. A biblioteca é um exemplo disso. A biblioteca recebe o nome de Biblioteca Afro-Indígena. E a biblioteca daqui só existe porque nós fizemos articulação em nível nacional para que as comunidades quilombolas fossem beneficiadas com bibliotecas, com recursos do PRONAF. E Conceição das Crioulas, por já ser uma comunidade titulada, que a gente está buscando, foi contemplada com a biblioteca. No entanto, por a gente reconhecer, colocamos na biblioteca o nome de Biblioteca Afro-Indígena. Exatamente porque nós sabemos que somos originários crioulas, mas sabemos que o nosso povo se misturou com o povo indígena. A luta, nós buscamos o nosso nome, mas o fruto dela é para beneficiar a população de Conceição das Crioulas. Porque a gente luta pelo individual, mas luta pelo coletivo. Certo, Nego? Estou dizendo isso para discordar de você. Quando você diz que a gente impõe e quando você diz que a gente só faz as coisas em nome dos quilombolas. Na hora de mobilizar, a gente faz em nome dos quilombolas. Já pensou se eu disser? Já pensou se eu disser num projeto desse, que está mobilizando recursos para trabalhar com os indígenas? Qual vai ser a sua reação? Eu sou bem claro. Ao que me produziu com as pessoas, é como você diz, olha, essa comunidade que aqui existe,
você movimenta isso sempre que as comunidades, não precisa não é só de A e B. As pessoas, todas as pessoas que aqui, pelo menos onde eu moro, elas devem se depor, elas sabem no que interage, que fica com elas, sobre os recursos que entram na palma. É só um recurso só quem tem cartão. O contrário, o pessoal lá só não tirasse os cartões, lá passava necessidade. Precisa desenvolvimento disso, assim, não tem necessidade do povo. O povo virar por quê? Se não for um aposentado ou um cartão, o que o pessoal faria? A necessidade, a gente está falando da necessidade desse povo, que aqui existe, há muito mais do que essas pequenas palavras de conforto. Hoje o pessoal vai da necessidade. Além dessa palavra bonita, que é